Lei de Diretrizes Orçamentárias. Começou o prazo de adesão ao programa que permite que dívidas com a Receita Federal sejam quitadas sem multas e juros. Brasil começa a exigir visto de turistas vindos da Austrália, Canadá e Estados Unidos a partir da semana que vem. Suspensos há um ano, Exército voltou a autorizar novos registros para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas. Depois do terremoto, avião no Japão com 379 pessoas a bordo pegou fogo enquanto pousava em Tóquio. Após série de ataques, governo liberou recursos para municípios reforçarem segurança escolar. Mercado de trabalho não absorve toda a mão de obra qualificada de pessoas que concluíram graduação. Empresa chinesa substituiu o programa de bônus de final de ano por outro que incentiva os funcionários a cuidarem da própria saúde. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele retirou da LDO um trecho que mencionava a família tradicional. Agora, todos esses vetos serão analisados em sessão do Congresso Nacional. Os 34 vetos do presidente Lula ao orçamento deste ano se relacionam especialmente com a execução de emendas parlamentares. Um deles trata do calendário criado pelos deputados e senadores para pagamentos das emendas individuais e de bancadas. O Congresso fixou um prazo até o dia 30 de junho para o pagamento integral das emendas, mas esse trecho foi vetado. A justificativa do Palácio do Planalto é que essa medida atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira do Poder Executivo, o que violaria a Constituição Federal. Lula também cortou do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias o artigo que obrigava o governo a reservar recursos para o pagamento de emendas 30 dias após a indicação e apresentação da proposta. Esse veto ele tem uma natureza muito mais política. Na verdade, ele foi fundamentado na gestão orçamentária e financeira dos investimentos do governo, mas ele tem um objetivo muito mais político, que é o de manter poder de barganha do governo federal, do Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o Congresso. Isso porque hoje nós já temos um aumento muito grande da participação do Legislativo no orçamento da União, por meio das emendas. Isso começou já há alguns anos, desde a criação das emendas impositivas, e isso aumentou bastante com as chamadas emendas de relator. Então, o papel do Congresso aumentou bastante, ele tem uma influência muito grande na execução orçamentária, e o projeto, como foi aprovado e que foi vetado agora esse trecho, tinha o poder de ampliar ainda mais a ingerência do Legislativo sobre esse orçamento, determinando um cronograma de pagamento das emendas, um cronograma automático e obrigatório. O governo quer, com esse veto, diminuir essa influência, diminuir esse poder do parlamento sobre o orçamento e manter algum poder de barganha sobre as emendas, para que elas sejam, porque elas são um instrumento de negociação entre o Poder Executivo e o Legislativo, Esse é o sentido. Mas, apesar do veto, o que é provável que aconteça é que esse veto seja derrubado no Congresso, porque ele dá bastante poder aos parlamentares e a gente sabe que não é um Congresso governista, é um Congresso que tem bastante oposição ao governo atual. O presidente Lula também vetou da Lei de Diretrizes Orçamentárias um trecho que previa que o governo federal não poderia financiar direta ou indiretamente ações relacionadas a invasões de propriedades privadas, políticas capazes de influenciar crianças ou adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, realizações de cirurgias para mudança de sexo em menores de idade e abortos, salvo os casos já previstos
previstos na lei, assim como ações de políticas tendentes a desconstruir ou diminuir o conceito de família tradicional, composta por mãe, pai e filhos. O Planalto justificou o veto, afirmando que esse trecho viola a Constituição e a execução de políticas públicas determinadas em ações judiciais vinculadas à administração pública. É um texto estranho ao que se costuma ver numa lei orçamentária, né? Falar sobre a valoração dos investimentos que vão ser feitos, isso não costuma acontecer na lei orçamentária. A lei orçamentária ela é destinada a dar um panorama do investimento do governo, do investimento do Poder Executivo. Então, colocar ali critérios valorativos, isso vai, isso não vai, com base numa ideologia, não é comum. Então, esse veto tem uma natureza mais técnica, não significa necessariamente nenhum recado do governo ao parlamento. Tem a natureza de retirar do texto orçamentário um trecho estranho, um texto anômalo ao que a gente costuma observar numa LDO ou numa LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece parâmetros para a destinação de recursos e cumprimentos de metas e objetivos estabelecidos pelo Plano Plurianual. Para este ano, a LDO prevê um déficit zero, com gastos e arrecadações equivalentes na ordem de 5,5 trilhões de reais. Começou o prazo de adesão ao programa de autorregularização ao incentivo de tributos. Então, a partir de hoje até o dia 1º de abril, os contribuintes com pendências com o fisco poderão quitar as dívidas tributárias sem multa nem juros. Se você é pessoa física ou jurídica e possui dívidas atrasadas com a Receita Federal, saiba que tem até o dia 1º de abril para quitá-las sem a cobrança de multas e de juros. Essa ação faz parte do programa de autorregularização incentivada de tributos da Receita Federal. Para isso, basta que você admita junto à Receita Federal que possui débitos em aberto e também que você abra mão de possíveis ações judiciais. O pagamento ele pode ser feito com desconto de 100% das multas e dos juros. O contribuinte poderá fazer esse pagamento de 50% do valor da dívida como entrada e também parcelar o restante em até 48 vezes. Quem não quiser aderir à autorregularização terá de pagar multa de mora de 20% do valor total da dívida. Somente dívidas com a Receita Federal poderão ser quitadas por meio desta ação. Aqueles que desejarem realizar essa autorregularização devem acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, ECAC. O ano já começou e com ele as contas para pagar. Se você ainda não sabe o calendário de vencimento do IPVA, ele já está disponível para todas as unidades da federação. A alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores varia conforme o modelo e a idade do veículo, além do estado onde o contribuinte mora. A base de cálculo do IPVA é o valor de mercado do veículo e leva em conta a chamada tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. O estado do Amazonas ainda não divulgou as regras do IPVA de 2024. O contribuinte que pagar em cota única e até o vencimento vai ter desconto de 10%, mas há também a opção de parcelar em até 3 vezes. Em caso de parcelamento, o valor de cada parcela vai obedecer aos seguintes critérios. A primeira parcela corresponde a 33,34% do valor do imposto. Segunda e terceira parcelas, correspondentes a 33,33% do valor do imposto, respectivamente. A parcela não pode ser abaixo de R$ 50. O vencimento da primeira parcela será até o dia 31 de janeiro. A segunda parcela até o dia 29 de fevereiro. Lembrando que o ano de 2024 é bissexto e, por isso, tem 29 dias. Para obter maiores informações, é importante você consultar o Detran do seu estado.
Mais de 720 acidentes em rodovias de todo o Brasil foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal durante o feriado de Ano Novo. Ao menos 56 pessoas morreram nas estradas, um aumento de 21% quando comparado ao ano passado. Tudo isso pode ser explicado pela quantidade de infrações de trânsito. Foram mais de 24 mil imagens de veículos circulando acima da velocidade permitida. A exigência de visto para turistas vindos da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos volta a valer a partir do dia 10 de janeiro, próxima quarta-feira. A medida de liberação de vistos para cidadãos desses 3 países havia sido concedida no governo anterior de Jair Bolsonaro. Agora, após muito debate, o governo federal colocará em prática novamente a exigência de vistos para turistas do Canadá, Austrália e Estados Unidos. Em uma nota, o Ministério do Turismo destacou que a medida leva em conta o dia de chegada em solo brasileiro. Com isso, turistas dos 3 países que chegarem ao Brasil até o dia 9 de janeiro estão isentos de apresentar o visto. Caso cheguem no dia 10, os turistas precisarão apresentar a permissão para ficar em solo brasileiro. Em uma entrevista realizada no dia 6 de setembro de 2023, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou sobre o assunto e disse o porquê apenas o Japão, dos 4 países que eram isentos do visto, permaneceu. No início do governo, por instruções também do presidente, nós restabelecemos os vistos e chamamos, antes de restabelecer, chamamos os países para tentar negociar. O Japão aceitou e negociamos, então o brasileiro não precisa mais de visto para ir ao Japão. Os outros alegaram que não era possível, que não estavam em condições de negociar pela legislação de cada um deles. Então nós dissemos, olha, vamos em 6 meses voltar a exigir o visto, e é o que vai acontecer a partir de janeiro para Austrália, Canadá e Estados Unidos. Vale ressaltar que, para fundamentar essa prática na época, o governo federal bateu na tecla da reciprocidade. Ou seja, esperava-se que os brasileiros também não necessitassem do visto para entrar nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, o que não aconteceu, já que desde a sanção da lei, no dia 18 de março de 2019, os brasileiros sempre necessitaram do visto. E no primeiro pregão de 2024, apesar de agenda vazia, os investidores repercutiram de forma negativa a reavaliação dos agentes econômicos sobre os rumos dos juros norte-americanos. Com isso, o dólar fechou em alta de 1,28%, cotado em R$ 4,91 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 1,11% aos 132.697 pontos. O Exército voltou a autorizar novos registros para CAGs, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas. Os novos registros estavam suspensos desde o início do governo de Lula por decreto que reverteu a política armamentista da gestão de Jair Bolsonaro. O anúncio publicado em uma portaria do Exército em dezembro de 2023 traz à tona os certificados para colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores, que voltarão a ser emitidos a partir deste mês. A regulamentação estava suspensa desde o início de 2023, quando o presidente Lula, em decreto, reverteu a política armamentista defendida pelo antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a portaria do Exército, a documentação passará por mudanças e a principal delas foi a redução do prazo de validade dos documentos de 10 para 3 anos. Além disso, as autorizações emitidas antes das novas regras expirarão em julho de 2026. A nova regulamentação era aguardada pelo mercado de armas desde julho do ano passado. No Brasil, temos aproximadamente 650 mil agentes atuando nas forças policiais. E o número de armas registradas por colecionadores atualmente supera a marca de 780 mil. Com as medidas pró-armas do ex-presidente Bolsonaro, o número de certificados emitidos teve um aumento de mais de 300% no período de 2019 a julho de 2023.
Mais de 250 detentos que foram liberados para a saidinha de Natal não retornaram aos presídios do Rio de Janeiro. Entre eles estão alguns chefes da maior facção de drogas do estado, além de outros criminosos considerados muito perigosos. Essa liberação é um benefício concedido aos presos com bom comportamento, que já cumpriram parte da pena e estão em regime semiaberto. Segundo o Disque Denúncia, eles deveriam ter voltado há 3 dias, mas isso não aconteceu. Agora, eles são considerados foragidos. E você vai ver depois do intervalo. Depois do terremoto, o avião no Japão, com 379 pessoas a bordo, pegou fogo enquanto pousava em Tóquio. E ainda, mercado de trabalho brasileiro não absorve toda a mão de obra qualificada de pessoas que concluíram uma graduação. Todo ano, milhares de estudantes conseguem concluir uma graduação, mas de cada 10, apenas um desfruta do emprego compatível com o nível educacional. São mais de 30 mil profissionais formados por ano nas mais diversas áreas, entre saúde, humanas e exatas. Mas a maioria fica apenas na esperança de conseguir um emprego na área e nível de formação. Segundo o Censo da Educação Superior, divulgado em outubro de 2023, apenas 25% entre os jovens de 18 a 24 anos ingressam em cursos de graduação. E para aprimorar a formação, muitos estudantes investem alto na formação superior e se dedicam por anos. Mas o cargo ocupado nem sempre está à altura do investimento realizado, pois o mercado de trabalho brasileiro não está absorvendo toda a mão de obra qualificada. E formados em cursos de graduação estão ocupando vagas com nível de ensino médio. Esse é o resultado do atravessamento de dados do levantamento da Geofusion com informações dos Ministérios da Educação e do Trabalho e quase 100 mil registros de contratações modelo CLT. Os dados mostram também que apenas 1 em cada 10 formados no ensino superior consegue uma vaga equivalente ao seu nível de capacitação. Nas opções com maior número de matrículas no país, como pedagogia, direito e administração, menos de 9 mil dos quase 67 mil formados conquistaram cargos de nível superior. Isso representa apenas 12% dos estudantes das universidades analisadas. Alguns cursos estão em cenário ainda mais crítico, como enfermagem, com apenas 7% dos graduados empregados em posições destinadas ao ensino superior. Considerando alguns cursos como psicologia, não foi encontrado registro de contratação CLT de nível superior. A única exceção foi o curso de medicina, onde todos os formados estão ocupando vagas do seu nível de escolaridade, segundo a pesquisa. Na outra ponta, tem a exigência dos empregadores por funcionários qualificados para posições que não demandam esses tipos de especialização. Cargos como assistente administrativo, auxiliar de escritórios e de serviços jurídicos, todos com nível de ensino médio, são os mais frequentes na contratação de graduados no curso de Direito. Essas vagas também possuem outra discrepância: o salário. Pisos salariais de profissionais graduados são mais altos, enquanto assistentes administrativos ganham na faixa entre R$ 1.800 a R$ 2.400. Segundo estudo divulgado pela Freelancer.com, muitas carreiras na modalidade de trabalho como autônomo são mais comuns. Profissionais de vendas e marketing são as áreas que mais cresceram entre os freelancers em agosto do ano passado. Além disso, o país registrou uma taxa de informalidade de 39% no trimestre até agosto de 23, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Mas não desista. Segundo especialistas, mesmo que seja um cenário desafiador para aqueles com curso superior no mercado de trabalho, o diferencial é que o portador de um diploma fica menos suscetível ao desemprego. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou hoje uma série de convênios que destinam recursos para aumentar a segurança das escolas em todo o país.
Os convênios assinados pelo governo federal com estados e municípios vão destinar recursos para a compra de equipamentos como coletes balísticos, armas, computadores e viaturas, além de desenvolver ações preventivas de patrulhas e rondas escolares para impedir episódios de violência nas instituições de ensino. O edital para que esses convênios fossem firmados foi lançado em abril do ano passado, depois que um ataque numa escola de Blumenau terminou com 4 crianças mortas. Entre as cidades que vão receber os recursos para fortalecer a segurança nas escolas estão Diadema, Itu, Louveira, Curitiba e Florianópolis. Cada município receberá um valor diferente, considerando as necessidades e particularidades da região. E subiu para 48 o número de mortes causadas pelos violentos terremotos que atingiram ontem o Japão. O fenômeno ainda provocou incêndios e destruiu diversos imóveis. A Agência Meteorológica do Japão mostrou que os tremores foram sentidos na Península de Noto, no centro-norte do país. O mais forte registrou magnitude de 7,6 e concentrou a maior parte dos estragos provocados pelo terremoto. O dia de hoje foi de novas buscas por feridos. Segundo o governo japonês, mais de 1.000 militares estão trabalhando no socorro às vítimas. A busca e o resgate por afetados pelo fenômeno é uma verdadeira batalha contra o tempo. Os socorristas estão encontrando dificuldades para acessar o extremo norte da Península de Noto. Como várias estradas foram destruídas, algumas regiões ficaram isoladas, ou seja, as autoridades de segurança não estão conseguindo acessar o local. Na cidade de Wajima, que fica no norte da península, o Corpo de Bombeiros disse que ao menos 30 prédios desabaram. Segundo relatos, ainda existem pessoas presas sob os escombros. Nessa mesma cidade, mais de 1.000 casas foram destruídas. Logo após o terremoto, quase 1.000 chamadas de emergência foram registradas no país. Segundo o governo, ainda existem 120 casos de pessoas que aguardam resgate. Mas a situação pode piorar. Isso porque a Agência Meteorológica do Japão afirmou que novos tremores poderão acontecer durante até uma semana. Um ataque de Israel com drones atingiu nesta terça-feira a cidade de Beirute, capital do Líbano, e matou um dos líderes do Hamas. A informação foi confirmada pelo próprio grupo terrorista. Até o momento, Israel ainda não confirmou a autoria do ataque. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que a morte de Saleh al-Rouri, um dos braços direitos do grupo, é um ato terrorista e de violação da soberania libanesa. Este é o primeiro ataque a Beirute desde o início da guerra entre Israel e Hamas. O país virou alvo de Israel, pois o Hezbollah, grupo xiita que atua no Líbano, vem fazendo ataques no norte de Israel em apoio ao Hamas. O governo do Líbano condenou Israel pelo ataque e disse que a atitude israelense aumenta as tensões dos conflitos no Líbano, até agora concentrados no sul do país, perto da fronteira com Israel. De acordo com o primeiro-ministro do Líbano, o ataque leva o país para uma nova fase do confronto. O governo libanês disse ainda que levará o caso ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Falando aos repórteres em Nova York, a porta-voz associada do secretário-geral das Nações Unidas, Florência Sotonino, disse que os desenvolvimentos são extremamente preocupantes. Israel disse que no momento não vai comentar as reportagens da mídia estrangeira que relacionam a explosão com possíveis ataques do país. Um assessor de imprensa ligado ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a explosão foi resultado de um ataque cirúrgico contra o Hamas. Segundo a imprensa estatal libanesa, outras 5 pessoas morreram na explosão, que ocorreu em Danieh, um subúrbio predominantemente habitado por muçulmanos xiitas que fica entre o centro de Beirute e o aeroporto internacional da capital do Líbano.
O braço do Hamas morto era acusado por Israel de ser o mentor de numerosos ataques e foi eleito em 2017 deputado do chefe do gabinete político do Hamas, tornando-se assim oficialmente o número 2 do movimento islâmico. Depois de passar quase 20 anos no total em prisões israelenses, ele foi libertado em 2010 com a condição de se exilar e desde então vivia no Líbano, onde foi morto. E em instantes você vai ver, ilustrador venezuelano utiliza tradicionais quadrinhos para denunciar as violações de direitos humanos. E ainda, empresa chinesa substituiu o programa de bônus de final de ano por outro que incentiva os funcionários a cuidarem da saúde. Ainda em cenário de disparidade de gênero entre profissionais, a presença feminina ganha evidência na agroindústria. Na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, 759 dos 2.155 pesquisadores são mulheres, o que corresponde a 35%. Em agosto do ano passado, o setor anunciou que 21 de seus cientistas integram o ranking global de 2023 do portal acadêmico Resec.com. Há 6 mulheres na lista, uma delas é Joanna Dobernheim, uma das mais importantes cientistas do país. Para definir a colocação dos profissionais, são analisados o número de artigos e a quantidade de citações, além de fatores como prêmios, bolsas e demais reconhecimentos concedidos por instituições de pesquisas e agências governamentais. O estudo coletou informações em dezembro de 2022 e considerou 26 áreas em 60 países, com quase 167 mil pesquisadores, sendo 2 mil da área de ciências agronômicas. Suas pesquisas analisam o genoma estrutural, DNA e funcional RNA, proteínas e elementos reguladores de bovinos para compreender mecanismos genéticos que contribuem para a produção, a qualidade e a sustentabilidade da carne em climas tropicais, já que grande parte dos estudos globais é conduzido sob as condições climáticas do hemisfério norte. Suas pesquisas analisam o genoma estrutural, DNA e funcional RNA, proteínas e elementos reguladores de bovinos para compreender mecanismos genéticos que contribuem para a produção, a qualidade e a sustentabilidade da carne em climas tropicais, já que grande parte dos estudos globais é conduzida sob as condições climáticas do hemisfério norte. Hoje, 32% dos 1.800 funcionários da instituição são mulheres, segundo a empresa. No último ano, a proporção na diretoria executiva passou de 25% para 40% e a instituição planeja chegar a 60%. Apesar dos números, a presidente avalia que a representatividade ainda é baixa e menciona a criação do Observatório das Mulheres Rurais do Brasil, recurso que faz parte do Agropensa, Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa, como ação de incentivo à equidade de gênero na estatal. Ações afirmativas para que negros e indígenas tenham maior participação nos concursos de magistratura, como as criadas para o novo Exame Nacional de Juízes, são vistas como necessárias. Mas o formato da avaliação precisa ser revisto para se aumentar o número de aprovados desses grupos. Segundo eles, medidas como notas de corte diferenciadas e reserva de vagas são ações que se complementam para incentivar a aprovação desses candidatos. Porém, ainda há gargalos em etapas do processo e seleção que impedem negros e indígenas de passarem em determinadas fases. Como política de incentivo, o Conselho Nacional de Justiça aprovou em novembro a criação de uma nota de corte reduzida para negros e indígenas na nova prova para o ingresso no judiciário. O certame será pré-requisito para os concursos da área.
Os candidatos que se autodeclararem assim serão considerados aprovados e se obtiverem ao menos 50% de acertos na prova objetiva. Para os demais, serão considerados ao menos 70%. Para o diretor de comunicação do Instituto Luiz Gama, a decisão do CNJ é assertiva no sentido de trazer equidade no quadro de magistrados. A Associação dos Juízes Federais do Brasil afirmou que apoia as políticas de inclusão e diversidade na magistratura e medidas que busquem aumentar a representatividade na classe, o que fortalece os princípios de igualdade e mérito no sistema judiciário, contribuindo para uma magistratura mais capacitada e representativa. A presidente da ONG de Equidade Racial Aboiame Juristas Negras também avalia a nota de corte diferenciada como necessária. Na Venezuela, um ilustrador utiliza os tradicionais quadrinhos para denunciar as violações de direitos humanos ocorridas no país. A forte repressão contra as manifestações de 2017 se tornou um dos temas. Não há herói que salve o dia, nem final feliz, nos quadrinhos desenhados pelo ilustrador Lucas Garcia Paris, que dá voz às vítimas de violações dos direitos humanos na Venezuela por meio da arte. As ilustrações retratam graves episódios de repressão e violência, como nos protestos que aconteceram contra o presidente Nicolás Maduro em 2017. Os quadrinhos de Garcia Paris nasceram em colaboração com organizações não governamentais, a exemplo do Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos, diante da necessidade de uma linguagem e uma iconografia que estivessem mais próximas das pessoas. Como explicamos o que está passando? Como explicamos o que está acontecendo no país aos jovens que estão nos protestos de uma maneira mais simples e mais próxima deles, para que possam ser mais receptivos? Então, começamos com os desenhos. Publicamos um sobre a rebelião de 2017, explicando o que acontecia por meio dos quadrinhos. Um folheto sobre a rebelião popular de 2017, explicando o que estava passando em forma de cómic. A Venezuela conta com grande tradição na caricatura, apesar de o gênero ser pouco explorado no país atualmente. Pelo menos nos quadrinhos de Lucas Garcia Paris, arte e protesto caminham juntos para denunciar as injustiças. Na manhã de hoje, o líder da oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço por um homem que fingia ser um de seus apoiadores, enquanto ele fazia uma visita a um canteiro de obras de um aeroporto da cidade. Lee Jae-myung caminhava em direção ao seu carro enquanto respondia a uma série de perguntas feitas pelos repórteres. Segundo testemunhas, o falso apoiador se aproximou do político e pediu um autógrafo. Foi neste momento que o homem aproveitou a chance de se aproximar e disparou um golpe com uma faca do lado esquerdo do pescoço de Lee. A laceração foi de 1 centímetro de profundidade. O agressor foi detido ainda no local. O político foi socorrido consciente, mas com muito sangue em sua volta. Ele foi encaminhado para um hospital local e depois transferido para um outro em Seul. Segundo um boletim médico, ele está na unidade de terapia intensiva, a UTI, mas não corre risco de morte. No ano passado, Lee participou das eleições presidenciais da Coreia do Sul. Numa disputa acirrada com menos de 1 ponto percentual entre os candidatos, ele foi derrotado por Yoon Suk-yeol. O atual presidente afirmou que o ataque é inaceitável e que as investigações devem ser concluídas de forma rápida. E a economia da Coreia do Sul tem sido dominada por um punhado de conglomerados familiares por décadas que possuem riqueza e influência, além de estarem presentes em quase todos os aspectos da vida no país. Devido ao seu peso político, as chaebol, como essas famílias são conhecidas, têm sido há muito tempo um assunto de imenso interesse público. Os casamentos, mortes, desentendimentos e problemas legais dessas famílias são registrados na imprensa sul-coreana. Famílias chaebol fictícias são retratadas em dramas coreanos. A família Lee da Samsung, os Kus da LG, os X da SK, os Shins da Lotus e os Chungs da Hyundai são nomes conhecidos que têm mantido firmemente as rédeas das empresas que são alguns dos maiores empregadores do setor privado do país.
Seu poder tem sido cada vez mais examinado, tanto dentro quanto fora da Coreia do Sul, com uma vulnerabilidade econômica, aprofundando desigualdades e fomentando a corrupção. O sistema Chaebol é um legado da história da Coreia do Sul. Após um armistício que encerrou a Guerra da Coreia em 1953, os ditadores militares do país nomearam algumas famílias para empréstimos especiais e apoio financeiro para reconstruir a economia. As suas empresas expandiram rapidamente e passaram de setor em setor até se transformarem em conglomerados gigantescos. Mesmo à medida que as empresas cresciam em tamanho, riqueza e influência e vendiam ações em bolsas de valores, elas permaneciam sob controle familiar, geralmente administradas por um presidente que também presidia como chefe da família. Mudanças de liderança geracionais às vezes perturbaram as famílias Chaebol, forçando as empresas a se dividirem ou se desmembrarem em grupos menores. Há mais de 2 décadas, durante uma luta familiar, a Hyundai foi dividida entre os 6 filhos do fundador. O filho mais velho assumiu o controle da Hyundai Motor, agora uma das maiores empresas da Coreia do Sul. Sob Chung Il-soo, neto do fundador, a família ainda está no comando da montadora multinacional. O rápido crescimento da Coreia do Sul, da pobreza pós-guerra a uma economia desenvolvida importante em algumas décadas, esteve intimamente ligado ao surgimento das empresas Chaebol. Seus primeiros sucessos impulsionaram os salários e os padrões de vida impulsionaram as exportações do país. As vendas totais dos 5 maiores conglomerados têm consistentemente representado mais da metade do PIB da Coreia do Sul nos últimos 15 anos, ultrapassando 70% em 2012, de acordo com o livro Republic of Chaebol, do economista Park Sang-in. Uma empresa chinesa substituiu um programa de bônus de final de ano por outro que incentiva os funcionários a cuidarem da própria saúde. Nesse programa, uma quantia será paga para todos os que correrem cerca de 3 quilômetros por dia. Correr pelo dinheiro ganhou um sentido literal para os funcionários de uma empresa chinesa. Guangdong Dongpo Paper, uma empresa de papel na província de Guangdong, fez um esquema de metas fitness a serem batidas pelos seus colaboradores. Por exemplo, eles terão direito a um bônus mensal integral se percorrerem 50 quilômetros por mês, 60% se correrem 40 quilômetros por mês e 30% por 30 quilômetros. Além disso, ganharão uma quantia extra caso cheguem à marca de 100 quilômetros por mês. De acordo com o CEO da empresa, seu negócio pode durar mais se seus funcionários forem mais saudáveis. E por isso, ele passou os últimos anos incentivando seus colaboradores a praticar esportes e preparação física. E a ideia foi um sucesso. Ele também disse que a proposta foi aceita por todos os funcionários. A distância percorrida por cada um é monitorada por um aplicativo para celular. Alternativamente à corrida, o funcionário pode optar por práticas como alpinismo e caminhada. Contudo, a quilometragem percorrida nas mesmas equivalem na fórmula do aplicativo, respectivamente a 1/6 e 1/3 do que é contado na corrida. E depois do intervalo, você vai ver, estudo revelou uma mudança notável nas cores dos objetos ao longo da história do Reino Unido. E também, um outro estudo da Colômbia pode reduzir tempo de tratamento da leishmaniose. Um estudo conduzido pelo Grupo do Museu da Ciência, com financiamento do Centro de Políticas e Evidências das Indústrias Criativas, revelou uma mudança notável nas cores dos objetos ao longo da história do Reino Unido. A pesquisa, liderada por Cat Sliman, mergulhou no vasto acervo da coleção do Grupo Museu da Ciência, examinando mais de 7.000 fotografias de objetos que atravessam diferentes períodos, desde o início do século XIX até os dias atuais. A abordagem inovadora da pesquisa envolveu a análise meticulosa de pixels de cores presentes nas imagens, organizando
os objetos em 21 categorias distintas, de acordo com o seu uso. O que se destaca é a transição gradual de tons vibrantes para uma paleta cada vez mais cinza ao longo dos anos. Um exemplo notável dessa transformação é a comparação entre um telégrafo de 1844 e um iPhone de 2008. As cores do telégrafo derivam de seus materiais e de sua forma intricada, enquanto o iPhone, com sua estética minimalista, exibe predominância de cores cinzas e pretas. Comparando imagens de rodovias nas décadas de 1980 e atualmente, percebe-se uma transição de cores vibrantes para uma predominância de tons prateados, pretos e brancos. O mesmo fenômeno se observa nos interiores domésticos, que perderam gradualmente a exuberância de cores, texturas e estampas até meados do século XX. No entanto, uma virada parece estar ocorrendo nos últimos anos, impulsionada pela geração Z, em busca de uma mudança cultural, não apenas reintroduzindo cores nos ambientes, mas também desafiando a lógica minimalista. Essa geração está redefinindo as paletas cromáticas e formas. Vale ressaltar que os aspectos estéticos não estão desassociados do contexto social, econômico e cultural, sendo as cores e formas dos objetos intrinsecamente ligadas a especificidades de cada época e lugar. O mundo, ao que parece, está passando por uma redescoberta cromática. Uma pesquisa do Instituto Qualibest mostrou que a cada 10 brasileiros, mais da metade pretende viajar nos próximos 12 meses. Grande parte está aproveitando esse recesso fazendo um passeio. Mas é justamente durante esse período que os idosos precisam de uma atenção especial. É durante o Natal e o Ano Novo que as famílias de todo o Brasil saem para visitar algum ente querido ou conhecer um novo destino. O problema é que os idosos não gostam de mudar sua rotina. Eles descartam totalmente a ideia de lidar com um novo ambiente ou uma nova temperatura. Ou seja, para viajar com tranquilidade é necessário ter cuidado para que isso não prejudique a saúde dos idosos. Mas se isso acontecer, os problemas serão diversos e poderão atingir tanto áreas físicas quanto emocionais. Algumas ações consideradas básicas podem ser tomadas para garantir a tranquilidade dos mais velhos. Para os especialistas, os cuidadores precisam dar uma atenção especial logo no começo, ainda durante a preparação das malas. Sempre busque levar as peças preferidas do idoso, sejam roupas, cobertores ou sapatos. Não esqueça também dos medicamentos, além de manter uma rotina de hidratação e alimentação adequadas. Nas viagens de avião, é importante consultar os especialistas da saúde para garantir a segurança dos mais velhos por conta da diferença de pressão atmosférica. Se a viagem for de ônibus, a atenção é redobrada. Às vezes, a pessoa pode acordar à noite para ir ao banheiro, mas o problema é não conhecer o ambiente. Por estar num lugar diferente, poderá tropeçar e cair. Justamente por isso, o indicado é sempre deixar uma luz acesa. A terrível doença leishmaniose, quando não tratada, pode resultar em morte em quase 100% dos casos. Aqueles que buscam ajuda costumam perder ao menos um mês com o tratamento, tempo que pode diminuir após um estudo da Universidade Colombiana. O problema é que ainda falta dinheiro para que isso saia do papel. A doença causada pela picada do mosquito palha afeta principalmente aqueles que trabalham no campo ou moram em áreas florestais de países ainda em desenvolvimento, ou seja, os mais pobres. Ela é caracterizada pela anemia, perda de peso e febre de longa duração. Além disso, costuma deixar feridas pelo corpo. Os alvos são os locais descobertos, como nariz, boca, braços e garganta. Para o tratamento, os médicos costumam aplicar injeções diárias durante ao menos 20 dias.
uma mais dolorosa que a outra, ainda existe a chance do medicamento causar efeitos colaterais. Os pacientes afirmam que saem piores do que estavam antes. Isso porque os medicamentos possuem uma alta toxicidade e são difíceis de serem aplicados. Mais de 2 milhões de pessoas sofrem de leishmaniose anualmente. Mas esse cenário está mudando. A Universidade de Antioquia, em Medellín, está desenvolvendo uma série de tratamentos através de um programa de estudo e controle de doenças. Eles ainda se associaram a uma iniciativa suíça de medicamentos para doenças negligenciadas. Todos os tratamentos experimentais feitos até agora pelos pesquisadores estão sendo muito menos tóxicos, mais simples e baratos em comparação com os que existem atualmente. O grande obstáculo para que chegue aos milhares de infectados é que nenhum dos procedimentos foi testado em muitas pessoas. Eles também não foram aprovados pelo órgão regulador de medicamentos do país e nem adotados pelas diretrizes nacionais de tratamento de doença. Para passar por esse processo regulatório é necessário ter dinheiro e o valor é alto. Pelo fato do medicamento ser destinado a uma doença que afeta os mais pobres, os institutos acadêmicos ou a saúde pública não ganhará qualquer dinheiro com isso. Ou seja, não existe um motivo para levar o processo até o fim. E mais uma vez, os medicamentos para quem tem dinheiro para arcar com tratamento são colocados como prioridade. Você vai acompanhar agora a segunda reportagem da série sobre a rota bioceânica e como ela vai impactar a economia e a vida das pessoas. No segundo dia de expedição, fila para pegar a balsa que cruza o Rio Paraguai. Essa é a tabela de preços. Veículo leve paga R$ 170. O seu Antônio trabalha na empresa da balsa há 23 anos. Ele sabe que por causa da construção da ponte, essa travessia está com os dias contados. E aí vai fazer o quê? Não sei, a empresa deve ter uns lugares de outros pra gente ir, né? Senão vão ficar sem. O seu José tem 45 anos. É nascido e criado em Porto Murtinho. Também trabalha na balsa. Sabe que logo logo vai perder o emprego. Mas tem esperança que com a rota bioceânica surjam outras oportunidades. Eu espero que tenha emprego para a nossa cidade aqui, que aumente mais o movimento, né? Hoje a travessia para Carmelo Peralta, no Paraguai, só é feita por meio de balsa. Mais ou menos 15 minutos de travessia, 1 quilômetro de rio. E a balsa leva ali no máximo 10 carros pequenos. Na travessia dá para ver várias casas ribeirinhas. São famílias do lado do Paraguai acostumadas a conviver e sobreviver com a dádiva do rio. Entramos em Carmelo Peralta, cidade de 4.500 habitantes. Ele veio do Paraná para abrir um pequeno mercado. Veio por causa da rota bioceânica. Foi apostando na rota, pensando sempre na melhorias que pode trazer para nós. E o movimento já melhorou então? Bastante caminhão, carro, gente fora toda hora. Em porcentagem, quanto aumentou o movimento nos últimos 3 anos? Nos 3 anos, 75%. Esta comerciante veio da capital do Paraguai, Asunción, também apostando na rota. Ela diz que espera mais desenvolvimento para a pequena cidade. Muito desenvolvimento, muitas inversões até hoje já. E quando termine o puente, me imagino que vai ser muito mais. A rota bioceânica depende, no momento, basicamente dessa construção. Quase 500 trabalhadores dão forma a uma bela obra de engenharia. A construção é de responsabilidade do Ministério de Obras do Paraguai. O recurso é da Itaipu Binacional. São quase 500 milhões de reais previstos para a construção. 40% da obra estão prontos. A previsão é que a ponte esteja pronta até o final de 2024. Mas aí vão faltar os acessos às rodovias, tanto do lado brasileiro quanto aqui do lado paraguaio. Do lado paraguaio, nós acabamos de passar aqui, é mais próximo, dá em torno de 5 quilômetros. Do lado brasileiro, é 11 quilômetros de acesso, que nós acreditamos que ao final de 25, a ponte e os acessos estão totalmente liberados. A obra é de fato a principal ponte para a rota bioceânica entrar em operação.
E amanhã, na terceira reportagem da série, nós vamos conhecer a região do Chiado Paraguaio, que é a estratégia para o sucesso da rota bioceânica. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Tchau.